Bem Diversa está de volta, agora são 10 horas e 47 minutos. Hora também da gente ficar informado do que aconteceu no final de semana do mundo dos esportes, principalmente Campeonato Brasileiro, porque o bicho tá pegando, o campeonato tá chegando aí ao fim, caminhando pro fim, e tem gente querendo pegar a liderança. Essa liderança tá dando complicação, não é isso mesmo, Gabriel? Bom dia pra você. Bom dia, Roberta. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, no fim de semana, o Palmeiras empatou. No sábado, o Flamengo podia diminuir a vantagem do líder para 5 pontos, mas com o empate ficou em 7 pontos. Então essa liderança aí tá difícil de sair das mãos do Palmeiras. Tá cada vez mais complicado e, como o Roberto falou, né, tá cada vez afunilando mais o campeonato. Então, manter essa vantagem é super importante. Vamos começar falando então sobre o Flamengo também, que empatou no fim de semana por 1-1 contra o Ceará. Um jogo que foi às 11 horas no Maracanã, um estádio lotado, como a gente pode ver, como está sendo de praxe nos jogos do Flamengo, né? Mas o Ceará que saiu na frente. No finalzinho do primeiro tempo, o Mendonça vai fazer uma linda jogada, vai tocar para o jogo finalizar. E o Flamengo, no segundo tempo, colocou a tropa, né? A tropa dos titulares. Mesmo assim, melhorou, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu sair com o resultado positivo, né? Sair com os 3 pontos. Um jogo contra o Ceará que está ali no meio da tabela, no Maracanã, buscando a liderança. Então a gente pode falar que não foi um resultado positivo para as pretensões do Flamengo. Ficou melhor para o Ceará, com certeza, que estava jogando fora de casa. A gente vai ver aí agora o gol de empate do Flamengo, gol do Gabigol, e a gente vai falar um pouquinho mais do Gabigol. Foi o jogo número 200 dele com a camisa do Flamengo e o gol dele número 100 no Campeonato Brasileiro. É o jogador mais jovem a alcançar essa marca de 6 jogos, superando o Dinamite. Então o Gabigol aí escrevendo o nome na história. A gente fala muito de Pedro ultimamente, né? Mas a gente não pode esquecer também do Gabigol, né? Um jogador tão importante para a camisa do Flamengo, tão importante também para o Brasil, que está fazendo a história dele. E, Roberto, esse jogo ficou marcado porque foram 2 expulsões. Uma no início ali do segundo tempo, do Jô, e uma do Gabigol. O Gabigol que também já está marcado por essas indisciplinas. E foram 2 cartões por reclamação. Então, reclamação, né? Fica ali no ouvido do juiz. É um cartão besteira que poderia Exatamente. ter sido evitado, realmente. E eu acho importante você ter trazido essa marca aqui do Gabigol, porque o que eu acho que difere ele dos outros jogadores que têm se destacado aí é porque ele não é um jogador que tem jogadas muito trabalhadas ou que consegue. Ele sempre tá, acho que na hora certa, no lugar certo e não desperdiça, assim. Por isso que né? o nome é Gabigol. Exatamente, assim. Então, eu não vejo ele sendo um jogador com uma atuação brilhante no esquema tático da coisa, mas ele consegue se posicionar de um jeito que, se a bola chega para ele, né, ele consegue. Então, realmente, essa marca de 200 jogos sem gols é pra gente destacar. Exatamente. Eu tava falando aqui que o resultado não foi muito bom pro Flamengo, por toda a pretensão, e ainda mais porque o Ceará ainda ficou com um jogador por boa parte do segundo tempo, com um jogador a menos. Então o Flamengo empurrou ainda mais o Ceará, mas não conseguiu furar o ferrolho ali do Ceará, que foi a estreia do Lúcio Gonzalez, o novo técnico do Ceará. Então, com um jogador a mais, com o apoio do torcedor, o Flamengo deixou um pouquinho a desejar, não conseguiu. Realmente, o Ceará estava muito bem postado e também a gente tem que dar mérito ao adversário, né? Não foi o Flamengo que não conseguiu fazer gol, mas também tem o Ceará que estava muito bem postado, né? E com isso conseguiu sair com o empate. E foi um jogo que teve muita tensão, né? Ainda mais porque o Flamengo precisava do resultado, precisava da vitória, então teve aquela tensão até o fim. Será que vai? Será que não vai? O juiz deu 9 minutos de acréscimo, depois acrescentou mais, porque o Ceará também fez muita cera durante a partida, então foi um jogo bem tenso. Será que vai agora? Será que não vai? Mas é o tipo de jogo que eu não gosto. Esse jogo que fica nessa, é um jogo que trava, né? Fica Exatamente, travado. fica travado. E o resultado disso é que uma marca bem interessante, uma marca expressiva desse jogo foi que foram 10 cartões, sendo 3 pro Flamengo e 7 pro Ceará. Então, realmente, foi um jogo muito travado, né? Truncado. Aquele jogo que eu também não gosto de ver, não. Eu gosto mais do futebol livre, aquele jogo mais solto. Mas... bola lá, bola cá, Exatamente. Bola rolando, é isso aí. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar também do Botafogo, que venceu por 3-1 Fortaleza fora de casa. Foi assim, um dos melhores jogos do Botafogo nesse retorno e nesse ano do Brasileirão. A gente vai começar mostrando os gols aí. O primeiro gol foi do Eduardo, o segundo também foi do Eduardo e depois o Fortaleza descontou, que poderia ter descontado ainda mais porque perdeu um pênalti. Vamos por parte, o primeiro gol aí do Eduardo, primeiro gol desde a chegada dele no Botafogo. Não só o primeiro, o segundo também foi dele. Aí a gente vai ver que o Fortaleza, com 2-0 pro Botafogo, teve a chance de diminuir, teve um pênalti aí,
um pênalti bobo também, né? O jogador estava de costas, Sim. mesmo assim o zagueiro do Botafogo, lateral direito do Botafogo, fez o pênalti. A gente vai ver que o Gatito, como um gato, defendeu, pegou o rebote também. Caramba, essa Então, daí foi... o Gatito estava inspirado ontem, mas o Botafogo vai fazer mais num gol bonito do Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, botou lá no ângulo. E depois a gente vai ver que o Moisés descontou essa, não deu pro Gatito, um dos nomes aí da vitória, junto com o Eduardo, né, que fez os 2 gols. Foi a primeira vitória do Botafogo no retorno do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza ainda não tinha perdido no retorno. Tinham sido 6 jogos, 6 vitórias do Fortaleza, 100% de aproveitamento. Então mostra um pouquinho dessa importância da vitória do Botafogo jogando fora de casa, sob domínios do Fortaleza, que ainda dá mais crédito, né, para a vitória do Botafogo. Chefe Arthur Veloso tá feliz hoje, ele já falou que o clima dele de segunda-feira tá ótimo, porque essa vitória a gente tem que... Exatamente. E o Fortaleza, falando ainda mais sobre o Fortaleza, que ele tava lá no finalzinho, a gente sempre falava que o Fortaleza ia subir, o Fortaleza tava 6 jogos sem sofrer um único gol, 658 minutos sem sofrer gol. Então uma marca aí que bateu o recorde, é a 3ª maior marca no Brasileiro, e mesmo assim... o Botafogo conseguiu furar, né, essa retranca, fez 3 gols. E nesse jogo, como a gente falou aqui, né, o Gatito foi super bem, defendeu o pênalti, foi muito importante. O rebote, né, do pênalti. Rebote, teve outras defesas também. Então, o Botafogo aí, enfim, conseguiu sair dessa zica, desse momento não tão bom. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo só tinha vencido um jogo, e esse jogo também ficou marcado por um outro lance. A gente separou aqui um momento que o Rafael, lateral direito do Botafogo, ficou meio confuso. Vamos dar play aí? Foi um lance muito, até bizarro, né? Que a gente não esperava. Ele bateu de cabeça ali com o Thiago Galhardo. Sempre esse choque de cabeça é impactante. Você vê que ele cai desmaiado. Nossa. E depois ele levantou e não queria sair do jogo. Ele estava confuso, não queria sair do jogo. Mesmo assim, o médico do Botafogo pediu para ele sair, porque ele estava confuso, né? Foi para o hospital, fez exames. O Botafogo ainda não divulgou atualizações hoje sobre o caso do Rafael. Mas você vai ver que ele ficou com um fundo ali, ali perto da barba, né, na cabeça ali. Então, foi uma situação que acontece no futebol, né? Mas que também tem que tomar muito cuidado, né? E ainda bem que o médico prevaleceu a ordem do médico, né? Porque ele queria continuar, o médico não dá, afundou. O jogador queria, até por causa da adrenalina ali, de não sentir muita coisa, estava confuso. Mas ainda bem que ele foi substituído e a gente estima que também melhoras o Rafael, né? Foi pro hospital, foi fazer exames e ainda esperamos atualizações sobre o caso do lateral direito. Ele estava muito tempo sem jogar, tá voltando agora e sofrer mais uma contusão, né? Espero que não seja nada grave. Abalam também um pouquinho o jogador, né? O jogador quer continuar, quer mostrar resultado. Com certeza. Os jogadores, eles estão sujeitos a isso. A gente vê até com certa frequência esse tipo de confronto, mas que é importante prevalecer realmente a palavra do médico, porque ali, né, precisa de ter esse apoio mesmo depois disso e melhoras para ele. Exatamente. Outro time visitante que venceu na rodada é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, enfim, também conseguiu vencer, assim como o Botafogo. Vamos ver se consegue embalar aí. E também com o gol do Hulk e gol do Keno. Muito importante esse resultado e esses gols pro Atlético Mineiro engatar aí. A gente também separou os momentos. O primeiro gol a gente vai ver aí que foi o gol do Keno. Um gol bonito também, ele cortou ali pro meio, vai chutar no cantinho do goleiro, sem chance. Um gol bonito, uma jogada individual, foi cortando todo mundo. Nossa, no cantinho do Renan. Mesmo. Exatamente. E o segundo gol a gente vai ver aí que foi do Hulk. O melhor desse jogo foi que o Atlético Mineiro, enfim, conseguiu apresentar um bom futebol sob o comando do Cuca, se impôs do início ao fim. No segundo tempo foi ainda melhor. Quando o Cuca mexeu um pouquinho ali no time, botou o Nath, Ademir e o Vargas, que são nomes de respeito, mas que não estavam indo bem, o time manteve o nível. Então uma boa resposta também para o treinador. E o Hulk, né? O Hulk que mudou um pouquinho de posição, jogou um pouquinho ali pela direita, com o Sacha centralizado, também foi muito bem. Então o Cuca mexendo um pouquinho no time e o time respondendo. É a boa notícia do fim de semana, né? Ainda mais para você que é atleticana. Finalmente essa vitória suada veio. Vamos ver se isso daí vai dar um gás para o Atlético Mineiro. E eu acho interessante porque Botafogo ganhou, Atlético Mineiro ganhou, só falta o Vasco ganhar também para esses times aí alvinegros tirarem. Mas o Vasco não ganhou o fim de semana. Já dando uma adiantada, o Vasco não ganhou o fim de semana, perdeu fora de casa. A gente vai mostrar agora um pouquinho da classificação, mas antes a gente vai mostrar os jogos de sábado. Porque o Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 1-0 e o América Mineiro venceu o Coritiba por 2-0. O Atlético Paranaense encostou ali no Fluminense, o Fluminense caiu para quinto lugar, extremamente importante. O América Mineiro
engatou mais uma vitória e está ali próximo dessa briga da Libertadores. A vitória do Atlético Mineiro, como a gente já falou aqui também, foi muito importante porque o Atlético Mineiro em sétimo se aproximou ali do G6. Aí, confirmando, 1-0 Atlético Paranaense e 2-0 América Mineiro, o jogo de sábado. Vamos colocar a classificação, porque eu já dei uma adiantada aqui, a gente já foi conversando um pouquinho sobre essa resenha, mas vamos confirmar aí. Palmeiras, líder, mesmo empatando, mesmo tropeçando, continua líder com uma vantagem boa. Segundo colocado é o Flamengo, o terceiro colocado é o Corinthians e o quarto é o Internacional. O Fluminense, que era o terceiro colocado, caiu para quinto, o Atlético Paranaense ali somou até a mesma o sexto quantidade. Tá uma mistureba, hein? Exatamente. E a gente vê o Atlético Mineiro ali, a importância da vitória. Voltou a ficar a 3 pontos do G6, então o Atlético Mineiro com muitas chances também. O que uma vitória não faz, né? Bota o time de novo no embololô. O América Mineiro, outro time que a gente falou aí, que está aproximando ali do G6. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro pode virar G8 ou até G9, porque se o campeão da Copa do Brasil for um desses times que está no G6, abre mais uma vaga, assim como da Libertadores, que pode ser o Flamengo ou o Palmeiras ou o Atlético Paranaense, e assim como da Sul-Americana, que tem o Atlético Goianiense e o São Paulo. Então pode virar G9. Importante o América Mineiro estar nessa briga aí novamente, né? O América Mineiro que já estava na Libertadores do ano passado, chegou à fase de grupos. E, então, a gente vai ver o Fortaleza ali também, que perdeu pro Botafogo e está ali em 12º colocado, uma posição a mais do que o Botafogo. Então era um confronto direto, mais uma vez, né? Muito importante a vitória do Botafogo. A gente vai falar sobre Série B rapidinho, porque teve também no fim de semana o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou contra o Criciúma dentro de casa. Um resultado aí um pouco frustrante, mas ficou bom, porque o Cruzeiro empatou no finalzinho do jogo. A gente tem aí os melhores momentos do jogo. A gente vai ver o primeiro gol do Criciúma, o gol do Igor, e depois a gente vai ver o empate do Bruno Rodrigues. Uma falha ali da defesa, né? E o Igor soube aproveitar muito bem a falha. Depois a gente vai ver o gol do Bruno Rodrigues no finalzinho empatando. E muito legal também, Roberto, porque teve um recorde de público, 58 mil torcedores no Mineirão. O Cruzeiro que está muito próximo aí, mesmo com empate, mesmo tropeçando de vez em quando, que é muito difícil manter o nível, né? Mesmo com isso tudo, está muito próximo de chegar à Série A. São 18 pontos na frente do Londrina, que é o quinto colocado, faltando 30 pontos a serem disputados. Então tem 12 pontos aí de margem. O Cruzeiro que vai estar na Série A no ano que vem, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E ainda cravo aqui que sim, o Cruzeiro vai ser o campeão da Série B este ano. E eu acho que é um título importante para os cruzeirenses, então eu torço para que o Cruzeiro realmente consiga conquistar esse título. Você falou que vai ser um título importante, vamos colocar aqui, no fim de semana a torcida do Cruzeiro embalou uma música que estava muito comentada nas redes sociais, estava todo mundo querendo escutar essa música, e no fim de semana foi cantado pela primeira vez e foi muito emocionante. Vamos colocar aqui, vamos aumentar um pouquinho o som também para a torcida do Cruzeiro ver essa festa da torcida, muito bonita essa imagem. Hoje é dia de glória, de fazer história, de ver quem sorriu sofrer. Voltei nos braços do meu povo, mais forte e cabuloso, chorando a galera. É lindo, ó. Eu como atleticana posso te falar, arrepiei. Eu acho assim muito bonito ver essa paixão que as pessoas têm mesmo com o time. Eu acho que isso a gente precisa de trazer mais. Sério, ó, arrepiei. E você tá de azul também, então tá mais ainda arrepiado, tá mais ainda no clima. Então, muito bom a gente terminar com essas imagens, né, imagens emocionantes. O Cruzeiro aí que sofreu bastante e, enfim, tá voltando pro lugar de destino e sofrer dele. Por causa de má direção, que aí que é fogo, sabe? Eu acho que esse é o problema e tomara que o Cruzeiro tá aí, né, recuperando. E ano que vem, se Deus quiser, vai estar na Série A. Gabriel, adorei os destaques hoje. Valeu demais, achei que fechou com chave de ouro com esse vídeo. Então, quinta-feira você volta, porque a gente tá cheio de campeonato, hein? Exatamente, até quinta-feira o pessoal de casa.